Bom, queridos, eu queria ler com vocês dois textos antes de começar aqui a falar. O primeiro está em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. O verso 13 em diante. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim, o que entesoura para si mesmo e não é rico, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 19 em diante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Bom, nós temos falado nesses dias aqui sobre essa relação do Evangelho e o mundo. E aqui nós temos uma situação muito interessante. O primeiro texto fala justamente disto. Fala de um homem que tem um dilema na sua vida. Fala primeiro de alguém que olha para Jesus e consegue perceber em Jesus alguém que pode resolver os seus problemas aqui e agora. Jesus estava diante de uma realidade onde
ele estava ensinando a um grupo, e ele fala assim, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E que fermento é esse? O fermento dos fariseus é a hipocrisia, o fato de você interpretar um papel, de você parecer ser alguém que você não é, de você buscar através desse personagem uma aceitação diante de um mundo, diante das pessoas, diante de um sistema que lhe é proposto. E Jesus fala, vocês tomem cuidado com isso. E ele está ensinando sobre isso. Mas de repente, quando ele está falando sobre isso, ele pede que é para a gente observar os pardais. Ele diz assim, não vale vocês mais do que muitos pardais. Ele fala assim, não tem um cabelinho da sua cabeça que seu pai não contabilize. Não tem um pardalzinho desse que você vê que saia da mente de Deus por um instante, como se Deus o esquecesse. E ele diz assim que é para a gente não temer aquele que tem o poder de matar o nosso corpo e acabou, mas que é para que a gente tema aquele que tem o poder de não só isto, mas de lançar ao inferno. Isso parece ser duro, mas de repente ele evoca uma realidade de que é para a gente olhar para os passarinhos, porque se Deus trata assim os passarinhos, se nenhum deles passa desapercebido, não é para eu e você viver atemorizado. Não temas, ele começa a dizer, não temas. E ele começa a nos instigar nesse sentido, de poder viver uma vida autêntica, de poder viver uma vida diante do amor de Deus, onde nós podemos ser quem somos diante de Deus, não dependendo da aceitação e da aprovação de um sistema religioso ou de um sistema do mundo que tem as suas diretrizes, tem a sua meio de nos medir para que possamos ser aceitos, esperando do mundo uma aprovação, um atestado de sanidade, um atestado de saúde, que diga assim, esse cara aqui é um dos nossos. E a gente vai vendendo a nossa alma nesse processo, tentando ser alguma coisa que de fato nós não somos. E de repente, enquanto Jesus está falando isso, um camarada se arvora a propor algo a Jesus. E ele propõe assim, Senhor, dá uma ordem para que o meu irmão divida comigo a herança. É interessante porque Jesus está falando de uma realidade muito mais profunda. Ele está falando de aspectos da vida e da alma muito mais significativos. Ele está dizendo de algo muito mais profundo, mas aquele homem percebe no intervalo da respiração de Cristo uma oportunidade para se dirigir a Jesus, e a pérola que ele solta diante de Jesus é: Senhor, eu estou sem a herança, o meu irmão pegou toda a minha herança, eu preciso que o Senhor use a sua autoridade, o seu poder, de tal forma que o Senhor deu a ele uma ordem, e dando ele essa ordem, ele vem e divida comigo esse bem. E Jesus fala: meu brother, meu camarada, quem me constituiu juiz de paz? Quem me constituiu advogado de vocês? Para que eu fique aí me importando com esse tipo de situação? Não. A realidade é uma outra. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um homem rico, um homem muito rico, e as coisas foram ainda melhores para ele. As coisas deram ainda mais certo do ponto de vista da sua produtividade. E quando ele se viu diante de tamanha fartura, ele começou a dialogar com ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele não tem mais ninguém para dialogar. Ele só tem ele para lhe aconselhar. Ele só tem a si mesmo para poder dirigir a sua vida. Essa é a proposta do mundo para mim e para você.
Seja você o seu Deus, seja você o seu Senhor, seja você aquele que diz o que é certo e o que não é certo fazer. É por isso que a minha, a sua alma, é por isso que a alma de tanta gente está rachada, porque de fato a gente não tem essa condição. A gente está esperando que de algum canto brote alguma luz que diga para nós o que nós devemos fazer. O que eu devo fazer? Mas esse homem começa a dialogar com a sua alma, porque ele está convencido de que ele é o seu conselheiro, a sua mente, a sua sabedoria, a sua forma de pensar, ele já chegou no ápice. É aquele que tem a resposta para tudo. Vê se isso também não é algo que está no meio, no seu coração, ao menos como uma tentação. Se isto não for a minha e a sua realidade, isto se move em direção a nós, pelo menos como uma tentação. Avalie, analise, observe a circunstância, faça uma leitura da realidade, vê o que você pode fazer, vê o que você pode arrumar, vê como você pode ajeitar a situação e a circunstância, mesmo sendo dentro de um contexto favorável, e o conselho que a sua alma lhe dá é esta: destrói tudo. Ele diz assim: eu já sei, eu vou destruir todos os meus celeiros. É interessante que talvez um dia na vida dele, ele deve ter perguntado para a sua alma, quando a sua riqueza foi aumentando, e talvez a sua alma disse assim: construa celeiros. Construa celeiros. Celeiros estes dos quais ele estava diante agora, mas esses celeiros já não eram mais suficientes para guardar tudo o que ele tinha, de tal ponto que aquilo que um dia foi o conselho da sua alma, no sentido de resolver o seu problema, com o passar do tempo passou a ser sem sentido e sem significado. Não tinha mais nenhum valor. E assim é na nossa vida. Aquele sonho, aquele desejo, aquela construção, aquilo onde o seu sonho está concentrado, nesse mundo, aquilo onde você um dia quis, desejou desesperadamente, talvez seja lá o seu curso, o seu namoro, o seu emprego, ganhar grana. Um dia talvez aquilo foi o seu celeiro, foi a sua ideia genial de administrar a sua vida, de administrar toda a sua realidade do momento, mas aquilo que era o tesouro, que era o suprassumo da sua sabedoria, com o passar do tempo passou a ser, diante de uma nova realidade, ainda que favorável, no caso desse homem, passou a ser digno de ser destruído. Se aquilo teve valor um dia, por que não tem mais? E pode não ter mais por dois motivos. Nesse caso específico, porque a quantidade de coisa para se guardar superava em muito os seus silos. Mas um dia talvez pode também não existir mais nada, de tal modo que vai ficar obsoleto pela falta de coisas que se tem para guardar. E isto vai apontando para a finitude das nossas construções. Aquilo que nós erigimos e construímos como conselho de nós mesmos, como conselho da nossa própria sabedoria. E aquilo que a Bíblia diz: não faça isso. Não se estribe no seu próprio entendimento. Sabe o que é estribo? É onde você põe o pé ali no cavalo para você não cair nem para um lado nem para o outro, sabe? Para que você não caia do cavalo. Não se estribe no seu próprio entendimento. E não faça do seu braço a sua força. Mas aquela construção estava obsoleta, e a grande ideia que o cara tem é: bom, eu preciso destruir tudo isso. Ele fala assim: eu vou construir mais celeiros, e quando eles estiverem prontos, eu vou abarrotá-los das coisas que eu tenho. Eu vou abarrotá-los das coisas que eu possuo.
Eu vou abarrotá-lo das coisas que esse mundo pode me dar como salário do meu empreendedorismo, da minha capacidade, do meu esforço. E eu vou dizer de novo à minha alma, porque eu não tenho para quem mais dizer nada. Eu vou dizer de novo para mim mesmo: alma, folga, goza, porque o que você tem é para muito tempo. Vai durar muito tempo. O Bernardo falou um negócio na semana passada que ele disse que tudo aquilo que é criado é menor do que o seu Criador. E é interessante porque tudo que estava diante daquele homem como algo valoroso, grandioso, era a construção dele também, era a criação dele também. Mas aquele homem se perdeu tanto no processo, que ele se tornou menor do que a sua criação. Porque Deus diz assim: cara, você enlouqueceu? Você surtou? Esta noite te pedirão a tua alma. E tu, o que tens preparado, para quem será? Ele está dizendo assim: brother, você se encolheu tanto, que até as coisas que você produziu têm muito tempo de fato de durabilidade. Agora, a vida que você despendeu para construir essa realidade sugou de você. A sua pilha está acabando. E eu tenho uma má notícia para você. E ela vai acabar hoje à noite. Irmão, tem uma outra situação. Não é recarregável a sua pilha. Ainda que as coisas que você criou durem muitos anos, você só tem até hoje. E eu vou te fazer uma pergunta: isso tudo que você amontoou aí, para quem será? Nem isso você tem a condição de saber. Isso é para mim e para você, porque a nossa relação com Deus tem sido transformada numa relação sem vida. A religião tem proposto para nós que Deus deve ser visto da mesma forma que aquele moço viu. Deve ser visto como alguém que é nosso advogado do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da casa, do ponto de vista do casamento. Senhor, eu estou tomando um prejuízo aqui, o Senhor tem como aqui vir e tomar a minha causa, e julgar a minha causa, e fazer com que eu não tome prejuízo. Mas filho, eu não te avisei que esse lugar aí que vocês estão vivendo é o lugar onde o ladrão vai e te rouba? Eu não te avisei que esse lugar aí onde vocês estão vivendo é o lugar onde a ferrugem corrói, a traça come, o carro bate, a crise chega. Você está achando que eu abalei os céus para resolver a sua economia? Você acha que eu abalei os céus para resolver os seus probleminhas do aqui e do agora? E Deus tem servido para isso. Deus serve para isto. Deus serve para perpetuar a minha existência num lugar que a Bíblia diz que jaz no maligno, e que eu quero sustentar isso a todo tempo, enquanto o Senhor Deus diz que tudo isso aqui irá passar, que tudo isso aqui está entesourado para o fogo, e que eu estou aqui só por uma razão, por causa de gente, para que a partir da minha vida
Deus possa ser testemunhado e outras pessoas ganhem uma experiência de que elas não foram criadas para esse mundo. O Bernardo citou o Chesterton. O Chesterton tem uma fala que diz assim: o ser humano é um ET. E eu comecei a pensar na fala do Chesterton. E você olha para o mundo à nossa volta, qualquer ser vivo à nossa volta, dê a ele comida para o dia, ele não quer nem saber do amanhã. Você não vê um passarinho de pena branca na cabeça, preocupado se vai ter comida amanhã. Você não vê ele tendo um infarto, preocupado, ansioso. Não, irmão. Deu 5h30, o sol começou a baixar, ele não quer nem saber, ele já bate o cartão dele, já vem aqui para a árvore. Você escuta aqui, a gente está aqui no final da tarde, aqui, você começa... Não faz 1 hora extra. Sai no outro dia de manhã, ele já acorda cantando, feliz da vida. Sai porque ele sabe que tem alguém que não esquece dele. Dá para ele a comida do dia, sexo, e um lugar para ele encostar a cabeça. Ele está satisfeito. Nós não. Você já reparou? Dá para nós o mundo inteiro. Vê com que facilidade o suco gástrico da sua alma dissolve isso. Daqui a pouco você fala, mas só isso? E o estômago velho dilata assim, ó. Aí pode colocar 2 mundos dentro de você que também não vai dar certo. E o Chesterton diz assim: se nada nesse mundo consegue satisfazer o ser humano, a única condição lógica, a única conclusão lógica que eu chego é que o homem não é desse mundo. E nós estamos aqui arraigados, querendo fazer desse mundo o nosso lugar. O mundo que Deus ama é gente, não é sistema, não é coisas, é gente. Mas sabe por que a gente tem olhado tanto para isto? Sabe por que a gente tem focado as nossas energias tanto nessa realidade? Porque a gente não vislumbra mais a ressurreição. Na época de Jesus, quando Jesus entra na história, haviam muitos partidos no templo. E um deles era os saduceus. E os saduceus eram, em sua grande maioria, sacerdotes. Esses caras não criam em anjos, não criam em demônios, não criam em ressurreição. E eu sempre me pergunto assim, o que esses caras estão fazendo num templo, num lugar de transcendência, se eles não transcendem, se eles não acreditam mais no processo? É porque viram algo assim... É um papel que eu tenho que interpretar. Eu preciso disso do ponto de vista social, cultural, até do ponto de vista para trazer alguma tranquilidade para a minha alma. Mas eu tenho uma cabeça up to date, eu tenho uma cabeça à frente do meu tempo, eu tenho uma cabeça evoluída. Você acha que eu vou, de fato, acreditar nisso? Ou eu posso até acreditar como uma possibilidade, mas isto não é fé, isto é justamente isso, crédito. É a mesma coisa que o gerente do banco faz comigo e com você. Ele avalia lá as possibilidades de você pagar ou não, e ele então libera um crédito para você. Ele não sabe, nunca foi na sua casa, ele não te conhece, ele sabe o seu endereço porque você falou, está lá no papel que você levou, mas ele dá um crédito. Então a gente acredita nisso, nós acreditamos, damos crédito aí. Pode ser, porque se tiver, beleza, se não tiver, aí beleza de qualquer jeito mesmo. Mas Paulo começa a falar sobre isso,
E ele diz assim: se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. Do mesmo jeito que a morte veio por um homem, a vida, a ressurreição veio por um homem. E quando isto nos é revelado, tudo à nossa volta fica relativizado. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui é algo simplesmente passageiro. E a polaridade inverte. No texto anterior que nós tratamos, no capítulo 12 de Lucas, o cara morre e as coisas ficam. Nessa realidade da ressurreição, as coisas se vão e eu permaneço. O meu trabalho passa a ser algo que só ganha sentido por causa da ressurreição. O meu envolvimento com a igreja só ganha sentido por causa da ressurreição. A vida faz sentido por causa da ressurreição. A minha fala é como a fala de Paulo. Eu, na verdade mesmo, eu preferia morrer e estar já na realidade plena. Mas se o permanecer da carne vai gerar algum fruto para a glória de Deus, então beleza, vamos ficar, vamos ralar, vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. Mas qual de nós, com a mentalidade do século 21, mesmo cristã, tem uma mensagem minha que chama assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer. E outra, todo mundo quer o céu por causa do céu. Não quer nem saber se Deus vai estar lá. Quer ir para o céu por amor a si mesmo, não por amor a Deus. Mesmo na nosso métier cristão, você vê quanto cristão apavorado com medo da morte, e isto é a grade do diabo, a Bíblia vai dizer, que ele apavora os seres humanos, aprisiona os seres humanos com medo da morte. Por quê? Porque nós não cremos ou não vivemos pela vida da ressurreição. Moçada amada, vocês são aqueles que podem olhar para o mundo a partir da vida de Jesus Cristo que está em vocês e ter lucidez, e ter sabedoria, e ver que o mundo está louco, porque o máximo que eles podem construir na expectativa de ganhar o mundo é loucura. Porque no dia que pedir a alma deles, as coisas irão ficar. Para quem? Mas eles perdem a sua alma por não darem ouvidos à vida. Perdem a sua existência. Olhe para você, pense o seguinte: você está convencido de que toda a complexidade que você representa, toda a consciência que emana de um único ser, que é você, veio para este fim? Será que dentro do seu peito não há algo que
incomode o seu coração com uma indignação, com uma recusa de que não é possível você ser o que você é, com as complexidades, com a inteligência, com a faísca divina, e ser para a morte. Será que não tem nada dentro de você que diz, não é possível que viver é isto? Nascer, crescer, reproduzir, produzir, aposentar e morrer. Será que a sua vida e a minha vida é para ser gasta na manutenção deste mundo? Deste sistema injusto, maligno, adoecedor, escravizador, polarizado entre ideologias que são nada mais, nada menos do que os dois lados de uma mesma moeda. De tal forma que nós enchemos as trincheiras dos nossos jovens para defender a nossa ideologia e posição. As suas vidas são gastas, muitos morrem no processo, os velhos se decepcionam. No final das suas vidas, quando veem que nada muda, que não há nada novo debaixo do sol. Tudo o que se fazia continua sendo feito. E tudo o que está sendo feito se fará. Será que é para isso que você vive? Para manter a ordem desse mundo? É para isto que você acorda todas as manhãs? Para manter o reino de Satanás perpetuado? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Você não precisa acreditar nisso, você não precisa acreditar na Bíblia. Só que então, faça um favor para você mesmo. Tenha coragem de arrancar a máscara de cristão. E diga assim, eu não creio nessa bobagem. Isso é um direito meu e seu. Mas se de alguma forma a luz que ilumina todo mundo, de um mundo que andava em trevas e que viu uma grande luz, brilhou em você, não é possível você achar que Jesus morreu, verteu o seu sangue para você fazer de você um bom cidadão desse mundo. Para fazer de você um prêmio Nobel desse mundo. Para fazer de você alguém que tem o poder de cooperar com a subsistência desse mundo. Não, querido. Você e eu estamos aqui como uma bomba. Você acha que ser subversivo é ser do PT? Os caras do PT são idiotas. Você acha que ser subversivo é ser marxista? Tudo idiota. Você acha que ser um cabra bom é ser do PSDB? Tudo idiota. Ser subversivo é deixar que através de você o reino de Deus mude essa ordem. Que a vida inunde a morte. Que a cruz inverta tudo. O último é que é primeiro.
O pobre é que é rico. O fraco é que é forte. Quem serve é o maior. Se não, gente, a gente está falando da mesma besteira. Eu fico vendo assim um povo sincero, acreditando em homem, ideologia humana e sabedoria humana. Daí o cara pensa assim: eu vou gastar minha vida defendendo uma ideologia de esquerda. Um exemplo, pode ser de esquerda, direita, não quero nem saber, faz o que você quiser. Mas vamos pegar aqui a de esquerda. Daí ele diz assim: tem uma elite aí que está explorando o pobre. Nós precisamos lutar para acabar. Nós precisamos deixar que as classes não tenham mais nenhum desnível. Que sejam tudo uma coisa só. Primeira pergunta que eu faço: e quem que faz isso? Quem faz a discrepância social? O poderoso, o rico. O rico? Tá. Esse cara hoje é o cara que tem o dinheiro, né? Não, é o cara que tem o dinheiro. É o cara que tem o poder? Não, é o cara que tem o poder. Tá. Mas como é que nós vamos fazer ele descer aqui embaixo para conversar com nós e dividir o que ele tem com nós? Então tá. Então nós precisamos... O cara ali, ele não vai querer. Vamos precisar formatar aí uma outra estrutura que tenha mais poder, certo? É verdade. Quem que tem que ser poder político? É político. Então nós vamos eleger, vamos trabalhar, vamos militar, vamos fortalecer o Estado. Tá bom. Você substitui uma elite produtiva por uma elite política. Ociosa. Improdutiva. E essa elite política, na hora que você for abrir a sua boca para reclamar, vai soltar os cachorros e dar tiro de borracha na sua cara. Eu quero ver professor particular ir na porta aqui de qualquer universidade particular e fazer greve, e eu quero ver uma escola particular, qualquer uma que for, soltar os cachorros para ver o que acontece. Mas o Estado solta. A gente acredita nessas besteiras, gente. A gente acredita que o homem pode salvar o mundo, que pode vir alguma coisa boa do homem. Se você e eu somos discípulos de Cristo, nós estamos aqui para dizer, o mundo foi crucificado. Deus olhou e falou assim, não tem jeito, não tem como reformar, não tem reforma política, social, não adianta. Sabe por quê? Porque a essência do homem é má. Quem chegar lá vai oprimir, vai dividir, vai escravizar. Vai ler Jaquelu. Vai ler Política de Deus, Política dos Homens, pelo menos, para você ter uma ideia. Vai ler o Apocalipse, uma Arquitetura em Movimento. Vai ler Cristianismo Revolucionário. Estou falando aqui de uma boa bobagem, gente. Só para exemplificar. Porque o que eu estou falando mesmo aqui é do poder do Evangelho. Se a gente não vê o reino de Deus, se a gente não souber que a gente é de outro mundo, se a gente não souber que a nossa causa é outra, então a gente vai gastar a nossa vida com uma bobagem. E nós vamos perder a nossa alma, vamos perder a nossa vida, lutando por algo que nada mais é do que manter a ordem. Vigente, que desde o começo do mundo é a mesma. Só vai mudando quem está por cima. É a mesma coisa que Israel pensava. Jesus, quando vai ser o momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha a ideia dos caras. Estamos aqui ferrados. Roma está soltando os cachorros em nós, dando tiro de borracha na gente. Esses vagabundos. Mas um dia vai vir o Messias. E quando o Messias vier, os cachorros vão ser nossos. As 12 vão ser nossas. E nós vamos dar dosada na cara desses romanos, filha da mãe. Percebe? O mundo continua igual. Só invertia a polaridade. Quem estava em cima vem para baixo, quem estava embaixo vai para cima. É a mesma coisa. É o que a gente vê aí.
Meus amados, nós estamos aqui. Acabou! 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 Chegou aqui o reino de Deus. Vocês precisam se arrepender. Reconheçam o senhorio de Jesus. Reconheçam a sua vida de pecado. Se submetam ao governo e ao reino de Jesus. Ou vocês vão perecer nos vossos pecados. Aí os caras vão dizer assim: vamos matar essa rapaziada aí, ou senão a gente vai ter que dar razão para eles. Mas aí, faz o que vocês querem, mano. Nós não morremos mais. Morte para nós é braço quebrado. A gente morre aqui e ressuscita ali daqui a pouco. É só uma questão de tempo. Mas aqui é chegado o reino de Deus. E é testemunhado diante de vocês. E é dado a oportunidade de vocês saberem que Deus os ama de tal maneira que deu o seu Filho para que você não viva perecendo nesta besteira. Para que a tua vida tenha sentido. Para que você possa viver aqui e agora na perspectiva da ressurreição. Para que Jesus Cristo não seja uma religião para você, mas para que Jesus Cristo seja a sua vida e vida eterna. Que Deus vivifique essa moçada e que Deus use a vida de cada um de vocês como instrumento de vida. Amém? Pai bendito, tenha misericórdia de nós e vivifica-nos. Abre os nossos olhos para ver o teu reino, de saber que em Cristo esse mundo, assim como a gente, foi crucificado e que nós ressuscitamos para ser sal e luz nesse mundo. Dá-nos essa consciência e dá-nos a coragem e a fé de não viver para nós mesmos, Senhor, mas de viver para Ti, por meio de Ti e por Ti. E que o Senhor toque as pessoas, as vidas, que o Senhor vivifique a Tua igreja que está uma bagunça, Pai, que está aí, estão dizendo que se a gente não pregar outro evangelho, a igreja não cresce. Mas eu sei que a única igreja que cresce, a igreja verdadeira, só pode crescer por meio do teu evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dá-nos essa coragem e intrepidez em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.